Olá, meu primeiro ano, vamos mais um encontro aqui. Eu havia solicitado a vocês a resolução de algumas questões e hoje nós vamos fazer a correção dessas questões. Eu selecionei algumas e eu espero que vocês tenham feito. Caso vocês tenham ficado com dúvida em alguma questão que eu não fiz a resolução aqui no vídeo, vocês podem solicitá-la no grupo que eu faço a correção para vocês. Eu selecionei aqui as mais importantes que vai servir para a gente fazer uma revisão do conteúdo. No nosso próximo encontro, nós vamos ver mitocôndrias, cloroplastos e vamos ver núcleo celular. Nós já vamos trabalhar aí com introdução à genética, que é o foco do nosso estudo para as próximas unidades. Então, vamos nessa. Começando aí pelo livro didático de vocês, as questões que nós vamos responder estão na página 21, 22 e 23 do livro didático, as questões da hora do estudo, página 32 a 34, e as questões 12, 15, 16, 24 e 34, lá do livro de atividades. Então, já estejam com o módulo em mãos, que é para fazer a correção. Primeira questão. Essa primeira questão está na página 21 do módulo de vocês. Uma característica importante das células eucarióticas é a quantidade de organelas membranosas que executam os mais diversos processos metabólicos. Vocês vão associar a função à sua respectiva organela. Então, vamos lá. Transporte e síntese de substâncias, armazenamento e secreção, digestão, desintoxicação e movimentação dos cromossomos durante a divisão celular. O que é que vocês podem fazer aqui? Por eliminação. Lisossomo. Qual a função do lisossomo que nós já vimos várias vezes desde o 8º ano que nós trabalhamos com lisossomo? O lisossomo ele tem função digestiva. Então, letra C. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele tem função tanto de transporte quanto de síntese de proteína. Lembrem que o retículo endoplasmático ele pode ser granuloso e não granuloso. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem a função de armazenar e secretar substâncias. O complexo de Golgi, que é o correio da célula, que tem uma infinidade de funções. Então, letra B. O centríolo ele vai organizar os cromossomos durante o processo de divisão celular. Eles vão permitir que esses cromossomos fiquem alinhados durante um processo chamado de metáfase. Lembrem que ele forma o acrossoma, o fuso mitótico. Então, lá o centríolo, letra E. E, por último, quem realiza a desintoxicação de substâncias prejudiciais. O peroxissomo, que tem lá a catalase, letra E aqui, viu? Peroxissomo, que tem a catalase, que degrada a substância tóxica e libera água e oxigênio, lembram disso? É uma organela. Segunda questão. A segunda questão, vocês iriam ler o texto e responder o que se pede. Grife no texto os trechos em que a função dos lisossomos é citada. Vocês iriam marcar isso aqui, ó. Os lisossomos não podem carregar os pedaços para na superfície das células infectadas. Então, vocês teriam que marcar isso daqui para responder a alternativa A. Letra B. Explique a relação existente entre o complexo golgiense e os lisossomos. Lisossomo faz o quê? Digestão. E o que é que o complexo golgiense tem a ver com isso? Os lisossomos são vesículas com enzimas digestivas que se formam ao serem desprendidas do complexo golgiense. Ou seja, quem forma lisossomo é complexo golgiense. Logo, eles têm uma relação muito íntima entre si. Terceira questão. Os hormônios esteroides, substâncias de natureza lipídica, são secretados a partir de vesículas provenientes do... Os hormônios são secretados do retículo endoplasmático liso. Não confundam a função do retículo endoplasmático liso com a função do retículo endoplasmático granuloso. São diferentes. Na dúvida, eu já gravei uma aula revisando organelas membranosas e não membranosas. Vocês podem ir lá novamente fazer a leitura. A leitura não, vocês podem assistir novamente, caso vocês tenham dúvida. Quarta questão. Em relação à apoptose celular, responda as questões. Qual a importância desse processo para o equilíbrio do organismo?
A apoptose é aquela morte celular programada. Lembram? Comentei com vocês também em outro vídeo. Então, qual seria a importância desse processo para o equilíbrio do organismo? A apoptose, ela vai atuar principalmente naqueles tecidos que se renovam continuamente, como é o caso da epiderme. Então, essa morte dessas células, células velhas vão sendo removidas para que células novas sejam repostas. Esse mecanismo de destruição também, ele vai auxiliar na remoção de células defeituosas ou que se multiplicaram em excesso. Ainda comentei com vocês do câncer em outros vídeos que eu já gravei. O câncer é quando as células elas se multiplicam de forma desordenada e formam aquele aglomerado. Então, a apoptose, ela também tem essa importância de remover esse excesso de células que se multiplicaram e também de remover células que estão defeituosas. Cite exemplos de apoptose celular durante o desenvolvimento embrionário dos anfíbios e dos seres humanos. Lá dos anfíbios, a apoptose é responsável pela perda da cauda, lembra dos girinos? Desenvolvem-se as patas posteriores, as anteriores, e eles perdem a cauda. Quem faz esse processo são as células que realizam a apoptose durante a metamorfose. E nos seres humanos, a regressão daquelas membranas que ficam entre os dedos, das membranas interdigitais, que são aquelas parecendo uma mãozinha de pato. A gente tinha aquelas membranas porque o meio onde a gente fica na barriga da mãe da gente, né, onde a gente ficou, ele é aquático, ele é líquido. Então, essas membranas, antes de nascer, elas são removidas pelo processo de apoptose. Questão 6. Vamos fazer novamente uma relação aqui, as organelas com as suas respectivas funções. Então, vamos lá. Mitocôndria. Mitocôndria, a gente faz o quê? Energia. A mitocôndria já tem cara de energia, então, pelo amor de Deus. Lisossomo. O que é o que lisossomo faz? Digere. Se lisossomo digere, ele está envolvido com comida, lanchonete e restaurante. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático seria ruas e avenidas, porque ele faz o transporte. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi seria o quê? Silos e armazéns. O complexo de Golgi, ele armazena, secreta vesículas, exporta. E para finalizar aqui, nós temos os cloroplastos, casas com aquecimento solar, porque através da luz, as plantas através dos cloroplastos, a planta absorve a luz solar e realiza a fotossíntese. Alternativa A. 7ª questão foi a dúvida de um colega de vocês, eu vou responder e vou explicar esse processo de hipótese endossimbiótica para quem não entendeu. Mitocôndrias e cloroplastos apresentam DNA e RNA e ribossomos próprios, podendo se autoduplicar. Explique como isso reforça a hipótese endossimbiótica. A hipótese endossimbiótica ela é a seguinte. Ela diz que antigamente existiam células procarióticas, né? As primeiras células, elas eram rudimentares. E dessas células, lembram dos coacervados que são formados de proteína e que depois foi englobada por água? A gente estudou isso em sala. Aí surgiram as bactérias simples. Essas bactérias elas foram englobadas por outras células. E por que chama de endossimbiótica? Endo vocês já sabem que é dentro. E simbiose é uma relação de harmonia, onde todos os envolvidos aí são beneficiados. E o que é que acontece com essa hipótese endossimbiótica? As células menores, as que foram englobadas, sustentaria a célula maior por fotossíntese. Então, realizavam fotossíntese e forneciam energia para a célula maior. Em contrapartida, a célula maior fornecia proteção à célula menor. Então, subentende-se que as bactérias elas foram englobadas por células menores, por células maiores, e elas começaram a exercer aí essa relação de harmonia. Então, as bactérias aeróbicas, que são as bactérias que realizavam fotossíntese, elas foram englobadas. Surgiram, então, as células eucarióticas, com maior rendimento energético por conta dessa realização da fotossíntese aí. Então, formulando a resposta para que vocês possam conferir a de vocês, a hipótese endossimbiótica, ela propõe que as mitocôndrias e os cloroplastos teriam sido seres procariontes, ou seres primitivos, que não têm um envoltório nuclear, o material genético ele não é protegido,
E essas células, elas foram englobadas por outras maiores que passaram a viver em simbiose. A presença de DNA, RNA e ribossomos nessas organelas reforça essa ideia de que elas foram englobadas, porque os organismos procariontes apresentavam já essas estruturas. Vamos aí para a próxima questão. Questão 5. Sobre os peroxissomos, são feitas as seguintes afirmações. Lembra do peroxissomo que faz aquele processo de desintoxicação? Pronto, vamos lá. Apresentam enzimas que degradam moléculas tóxicas. Certíssimo. Se faz desintoxicação, degrada molécula tóxica. Até redundante isso. Produzem peróxido de hidrogênio em reação de oxigênio. Não produz peróxido de hidrogênio, produz oxigênio e água. Falso. Atuam na reação de respiração celular. Nada a ver. Apresentam a catalase, muito bom, que é a enzima que converte o peróxido de hidrogênio, que é tóxico, em água e oxigênio. Alternativa correta aí, letra D. Questão 8. No bloco superior abaixo são citadas duas estruturas celulares, no inferior características dessas estruturas. Então, vocês têm aí lisossomo, que faz digestão, e ribossomo, que faz síntese de proteína. Vamos lá. Estão presentes em procariontes. Procarionte, o único reino procarionte é o reino Monera, que é o reino das bactérias. Qual é a única organela que a bactéria tem? Ribossomo. Então, vocês colocam aqui o número 2. Realizam digestão de nutrientes. 1. Realizam autofagia. Lembram que a autofagia é aquele processo de englobamento? A autofagia, quando uma organela está velha ou ela morre, ela tem que ser removida dali. Então, o lisossomo vai lá, remove, engloba ela, digere e elimina os resíduos por exocitose. E o último constitui subunidade de tamanho diferente. Isso aqui é ribossomo, que é constituído pela subunidade maior e a subunidade menor. Então, a alternativa é 2, 1, 1, 2. Questão 9. A manutenção da atividade celular depende essencialmente da ação coordenada dos processos metabólicos. As organelas envolvidas nos processos citados são, respectivamente. Se nós estamos nos referindo à energia, nós estamos nos referindo à mitocôndria. Então, com certeza, ela vai estar aqui envolvida. O primeiro processo, produção de ATP, produção de energia, adenosina trifosfato. Síntese proteica. Quem faz síntese proteica? E a secreção celular. Então, nós vimos aqui, letra C, mitocôndria, retículo endoplasmático, granuloso e complexo golgiense. Letra C. Vamos aí agora para hora de estudo, questão 11. A água oxigenada, já até comentei com vocês sobre ela na questão anterior aí do livro didático. A água oxigenada, o peróxido de hidrogênio foi desenvolvido artificialmente. Tanana. Como se chama a organela responsável pela degradação do peróxido de hidrogênio no interior das células? Como é o nome dessa organela? Peroxissomo. Qual o nome da enzima? Catalase. E por que essa substância é utilizada para conter infecções? Ela apresenta ação bactericida. Então, elas matam as bactérias anaeróbicas. Beleza? Porque elas vão liberar aí oxigênio e as bactérias anaeróbicas, elas não sobrevivem na presença de oxigênio. Próxima questão. Questão 12. O DNA mitocondrial não pode ser utilizado em testes de paternidade. Essa afirmação é correta? Corretíssima. Por quê? Porque a mitocôndria do espermatozoide está localizada em uma região que não entra no ovócito secundário. Então, quando o espermatozoide fecunda o ovócito secundário, só entra a parte da cabeça do espermatozoide. Como as mitocôndrias elas estão na cauda, elas não entram. Então, eles ficam de fora. Toda a mitocôndria que a gente tem foi fornecida pela nossa mãe. É a única coisa que a gente tem só da mãe. Todo o restante foi compartilhado pela mãe e pelo pai. Questão 3, uma questão do Enem.
Vou ler só o comando aqui. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Se vocês vierem aqui no texto, vocês vão ver que ele cita, ó, transgenes em cloroplasto. Lembra da hipótese endossimbiótica? Cloroplasto e mitocôndria têm material genético individual. Então, como nós não temos aqui o cloroplasto, nós vamos citar a mitocôndria, nem lisossomo, nem peroxissomo, nenhuma dessas outras organelas fariam essa função. Cite 4 semelhanças encontradas entre essas duas organelas. Quais organelas? Da hipótese endossimbiótica, não é isso? Mitocôndria e cloroplasto. Vamos lá para essas 4 semelhanças. Confiram aí. Presença de DNA próprio, realizam a síntese proteica, produzem moléculas de ATP e são encontrados em células eucarióticas. Vamos agora para o livro de atividades, questão 12. Em um laboratório, um biólogo analisa diferentes tipos celulares da mesma espécie, comparação em relação ao número de mitocôndrias. Qual é a função dessa organela? Produção de energia, obtenção de energia, não é isso? Estão envolvidas na respiração celular. Ao comparar 2 células ao microscópio, como é possível sugerir aquela que apresenta maior atividade metabólica? A que tiver a maior quantidade de mitocôndria. Porque quanto maior a atividade metabólica, mais energia vai precisar gastar, então mais mitocôndria vai precisar para a produção dessa energia. Questão 15, uma questão muito semelhante às outras duas que nós já fizemos. Vocês iriam fazer a relação aí da organela de acordo com as suas funções. Toda vez que falar em respiração, é sim mitocôndria. Fotossíntese, cloroplasto. Lisossomo, digestão. Ribossomo, síntese de proteína. Formação de cílios e flagelos, nós temos os centríolos, então aqui a gente já tem a resposta correta, não é isso? Quem marcou a alternativa C aí, acertou. Questão 16, sobre a palavra em destaque. Não sei se vocês vão ver, mas a palavra em destaque aqui, ó, é organela. De acordo com essa palavra em destaque, é correto afirmar que nas células, a digestão de nutrientes ocorre nos lisossomos. Letra B. Questão 24. Há um fenômeno que faz as membranas que existem entre os dedos de um embrião, falamos sobre isso agora, a morte celular programada, apoptose. Questão 34. O cianureto é um veneno utilizado, tananã. Olha, molécula envolvida na produção de ATP. Nós estamos referindo à molécula que está envolvida aí na produção de energia. Qual é? Mitocôndria. Não teria outra. Ok? Confiram lá as atividades de vocês.